Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4 e essa é a semana 2. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar aí com os amigos de vocês. Se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram. Lembrando que a gente tem vídeo aqui todo domingo, beleza? Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre a China e a Índia. Então, falando um pouco aí sobre a Índia, a gente vai ver aí algumas civilizações antigas e a gente tem dois rios muito importantes aí na Índia, o rio Indo e o rio Ganges. Vão ser dois rios, né, que hoje, né, a situação deles, o rio Ganges é um rio extremamente poluído, o rio Indo ele serve bastante para abastecimento de água e irrigação, e eles foram rios muito importantes aí na história dessa região. Pessoal, a primeira civilização que vai viver perto do rio Indo vai ser a civilização arapiana. Eles vão viver lá naquela região, mais ou menos no ano de 3300 a.C. E eles vão construir várias cidades. Eram cidades muito bem organizadas, tinham um sistema de esgoto, né? Eram cidades que foram crescendo e evoluindo, né? Só que, mais ou menos no ano de 1900 a.C., essa civilização começa a entrar em declínio. Os historiadores ainda não sabem o real motivo, né? Por que essa civilização vai acabar. Alguns acreditam que as cidades foram ficando muito grandes e o governo já não conseguia mais controlar elas, e outros acreditam que foram mudanças no clima que fizeram com que essa civilização entrasse em declínio, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a civilização hindu. A civilização hindu ela vai se formar quando grupos de arianos, né, vão chegar na região. Eles vão fundar uma cultura unindo a cultura deles com a cultura de povos nativos daquela região, né? E vão formar aí o que a gente chama de hinduísmo. O hinduísmo é uma religião politeísta, né? Ou seja, eles acreditam em vários deuses. Uma das coisas importantes aí para a gente saber é que o hinduísmo acredita no sistema de castas. O que é o sistema de castas? Segundo eles, cada pessoa ela nasce com uma determinada função dentro da sociedade. Então a gente vai ter os Brahmas, que eram os sacerdotes que se chamavam Brahmas, representavam as classes sociais mais elevadas da sociedade e se consideravam nascidos da cabeça do deus Brahma. Então, os Brahmas, né, todos aqueles que fossem dessa casta, eles tinham mais poder aí dentro da sociedade. A gente vai ter os Kshatriyas, que eram os guerreiros com poder político, os Vaisyas, comerciantes, camponeses e artesãos, os Sudras, que eram servos, e os párias eram os marginalizados da sociedade, né? Então, os párias, eles eram considerados aí a poeira debaixo do pé dos deuses, né? Então, eles eram insignificantes. Então, era uma sociedade extremamente dividida, né? Então, as pessoas eram divididas pelas suas castas e você não escolhe a sua casta, né? Sua casta determinada pelos seus pais. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a China. A China também a gente vai ter dois rios aí importantes, o rio Yangtze e o rio Amarelo. Dois rios e graças a eles a população vai começar a produzir alimentos aí, né, às suas margens. Um conceito importante que a gente vai ter, pessoal, é o conceito de dinastia. O que é dinastia? Quando o poder vai passando, né, de pai para filho dentro da mesma família. Isso aí que é uma dinastia. E a gente vai ter várias dinastias aí na história da China antiga. A dinastia Xia, Shang, a Zhou, né? E até que a região da China vai ser unificada, formando um império. Uma das construções importantes aí da China antiga, pessoal, é a muralha da China. Vocês já devem ter visto ela em filmes, desenho. Ela vai ser uma muralha de mais de 3.000 quilômetros, né? E ela protegia aí o Império Chinês das invasões. Um dos outros impérios que a gente vai ter, o Império Han, vai ser um império que vai dar bastante importância para a educação. E a gente vai ter também a Rota da Seda. O que era a Rota da Seda? Pessoal, a seda é um tecido feito através do bicho da seda. O bicho da seda é como se fosse uma largata e ele faz um casulo. E desse casulo você tira o fio e faz um tecido, que é a seda, que é um tecido extremamente caro. Não é o papel, não, né? Aquele de fazer papagaio, não. É um tecido. E o que era a Rota da Seda? Era uma rede de estradas que ligavam aí a China até outras regiões, até a Europa. E
por essas estradas, né, que se levava a seda da China para a Europa, para ser comercializada. Os chineses, pessoal, eles vão inventar diversas coisas, né? Entre eles aí a porcelana, o papel, a acupuntura. O que é a acupuntura? Aquele tratamento que coloca várias agulhas em determinadas partes do corpo, a seda, a pólvora, o macarrão, a bússola, né? Então todas essas aí são invenções chinesas, né? Aí a importância aí dessa civilização antiga. Agora vamos às atividades, pessoal. Na número 1, a China é uma das mais importantes civilizações da história da humanidade. Datada de 7000 a.C., passou por diversas transformações territoriais, políticas e econômicas ao longo dos séculos. Mediante as aulas sobre a civilização chinesa, responda: qual a importância dos rios Amarelo e Azul para o início do povoamento da região que hoje chamamos de China? Então eu marquei para vocês o seguinte trecho. Os habitantes dessas localidades aproveitaram-se da grande fertilidade das terras ocasionadas pelas cheias dos grandes rios. Então, né, os rios transbordavam, depois eles voltavam para o leito e a população plantava aí as margens dos rios, né, que ficavam muito férteis. Beleza? Na letra B, o que é uma dinastia? Sucessão de membros de uma mesma família no poder. Então, quando o poder vai passando dentro da mesma família. Isso que é uma dinastia, ok? Na letra C, qual a importância da dinastia Qin para o Império Chinês? O que a dinastia Qin fez? Unificando todo o território sob o governo da dinastia Qin. Então, essa vai ser uma dinastia que vai unificar o território. Então, a gente tinha aí diferentes estados e eles vão ser unificados pelo mesmo império, ok? E na letra D, o que foi a Rota da Seda? Uma importante via mercantil com o mundo ocidental. Então, era uma rede de estradas que ligava a China até o Ocidente. Lembrando aí, quando a gente fala Ocidente, a gente está se referindo aí à Europa, ok? Pessoal, no número 2. Para justificar a sociedade de castas, os indianos antigos determinavam que cada casta era originária de uma parte da divindade suprema, o Brahma. Conforme a imagem abaixo, determine a função de cada casta dessa sociedade. Então é aquilo que eu falei com vocês. Eles acreditavam que cada casta teria se formado de uma parte de um deus, né, do deus Brahma, e cada casta tinha a sua função dentro da sociedade. Então está pedindo para vocês completarem aí. E aí no texto tem exatamente o que vocês têm que colocar, olha só. Os Brahmanes, formados por sacerdotes e eram a casta dominante, controlavam os rituais e ocupando os altos cargos no estado, beleza? Os Kshatriyas, classe dos nobres e guerreiros, também eram da casta dominante. E os Vaixyas, comerciantes e agricultores, embora pudessem ser ricos, não eram dominantes. Os Sudras, servos que trabalhavam nas casas das castas mais altas. E os Dalits eram sem casta, eram chamados de intocáveis e eram discriminados na sociedade. Então, o sistema de castas, né, é um sistema que ele divide as pessoas, né? Um Dalit jamais poderia se tornar um Brahmane, do mesmo jeito que um Sudra, por exemplo, não poderia se tornar um Kshatriya, ok? Então coloquem a função de cada um deles aí na atividade. Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com as pessoas que você conhece aí. Se precisar falar comigo, pode me procurar lá no Instagram. Coloquei aqui um link com uma playlist com todos os vídeos desde o PET 1. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!